tema da mensagem de hoje é Igreja Viva. Você pode declarar isso? Diga: nós somos uma igreja viva. Diga: a igreja de Jesus é uma igreja viva. Uma das coisas que talvez sejam o maior desperdício que a gente pode fazer como igreja é não usufruir de uma autoridade e de um governo sobrenatural que Deus nos confiou. A pior coisa que podemos fazer como igreja é acreditar que somos um ajuntamento de pessoas que procuram nesses encontros de domingo algo que possa manter os nossos costumes controlados, faça com que a nossa família, os nossos filhos sejam mais comedidos e que a gente consiga permanecer assim até o dia que Jesus vai voltar. Isso não fala a respeito de ativação, isso fala a respeito de domesticação. O Espírito Santo não quer domesticar a igreja. O Espírito Santo, ele quer empoderar a igreja para que ela viva o que ninguém, a não ser um filho de Deus, poderia viver. E é a partir desse entendimento que nós nos moveremos a partir de hoje. Alguém comigo diga amém. Você não veio aqui para xingar menos, você não veio aqui para que os seus filhos sejam um pouco mais calmos, você não veio aqui para que o seu casamento seja um pouco melhorado. Evangelho não é melhora, evangelho é redenção. É você viver o que não daria para viver sem Jesus, é você viver o que não daria para viver sem a fé, é você acessar lugares que não daria para acessar se não fosse por Deus. Você e a sua casa vivendo sobrenatural todos os dias, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Alguém comigo aqui, diga amém. Uma igreja viva é uma igreja revestida de poder. É uma igreja que não pede licença, ela avança e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja viva é uma igreja empoderada. Ela carrega tanta autoridade que ela não precisa se apresentar. Quando ela chega no lugar, o inferno sabe: a igreja de Jesus chegou. A vida de Jesus é o que reveste a igreja de Jesus. E aonde a vida de Jesus habita, não há espaço para qualquer coisa que não seja de Jesus coabitar. Aonde a vida chega, a morte tem que sair. Aonde a vida chega, a tristeza tem que sair. Aonde a vida de Jesus chega, a escassez tem que sair. Alguém comigo aqui? Aonde a vida de Jesus chega, as dúvidas tem que sair, a mentira tem que sair, as cadeias tem que sair. Porque Jesus não vai ocupar o mesmo espaço que o inferno ocupava. Onde Jesus entrou, o inferno tem que sair. Os nossos inimigos já foram colocados debaixo nossos pés. Ansiedade, depressão, escassez, mentiras, crises, síndromes, nós declaramos em nome de Jesus, voltando para o lugar de onde vieram. Tudo aquilo que impedia você de romper, de prosperar, de avançar, de crer, nós declaramos quebrado em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. O papel da igreja é imperativo. O papel da igreja é proativo. Mas quando eu não entendo isso, eu assumo um papel reativo. O inferno faz algo, eu reajo. O inferno trama algo, eu reajo. Falta, eu busco na fonte. Acaba, eu busco na fonte. Eu estou cansado, eu busco renovo. Eu estou abatido, eu busco uma segunda chance. Mas já passamos dessa fase. A igreja de Jesus, ela é proativa, ela estabelece aquilo que ainda não existe, ela crê naquilo que não é acreditável. Irmão, guarda isso aqui. O princípio da fé é ver o invisível, é crer no inacreditável, é acessar o impossível. Isso não é parte de quem somos, isso é quem somos. Vivemos debaixo de um entendimento: Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não faz sentido a base da fé cristã, estabelecida sobre a ressurreição de Jesus, não crê que Deus pode ressuscitar sonhos antigos, palavras, promessas, projetos. Irmão, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Levante suas mãos, declare com autoridade: o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, diga, também vai ressuscitar tudo que estava morto em mim. Levante suas mãos, feche seus olhos, diga: cada sonho, cada promessa, cada talento, cada dom, tudo que Deus me confiou, diga que estava enterrado, esquecido e até morto, vai voltar a viver em nome de Jesus. Se alguém crê nisso, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui nessa noite. Aleluia. A autoridade que Deus confiou para a igreja, olha para mim.
é para reivindicar, estabelecer, profetizar, ligar e desligar, se mover, resistir, edificar, construir, liderar, governar. O problema é que muitas vezes a gente conhece o Deus do livramento, mas nem sempre conhece o Deus que vence batalhas. O Deus que te livra quando o inferno vem contra você é o mesmo Deus que vai à frente das batalhas quando você vai contra o inferno. Pastor, a igreja vai contra o inferno? Vai. A palavra de Deus nos garante isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se puder voltar como estava o som, estava maravilhoso para mim, mudou tudo aqui agora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que significa isso? Se a tua casa ainda está lá, você vai tomar aquilo que é teu por direito. Se os seus filhos estão lá, se os seus negócios estão lá, se a sua vida financeira vai estar lá, você não pode aceitar como uma realidade aquilo que é diferente do que Deus te prometeu. O inferno tem planos para você, o inferno odeia você, odeia sua família, odeia sua casa, odeia suas promessas, mas isso é um problema do inferno, porque antes de cada palavra contrária do inferno ser levantada contra você, uma palavra de vida eterna já havia sido liberada sobre você. Para cada palavra contrária, centenas de promessas. Alguém comigo aqui? Para cada levante do inferno, milhares de milagres, porque tudo que o inferno faz é uma versão deformada daquilo que Deus já fez. Deus disse: vai acontecer. O inferno levanta dúvidas, opiniões, conselheiros que não são de Deus, conselhos que não vêm de Deus, portas que não foi Deus quem abriu. Deus disse: vai acontecer. Aí se levantam opiniões, ruídos, desertos, tempestades. Irmão, guarda isso aqui. O inferno sempre tenta acessar uma revolução antes dela acontecer. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com José, foi assim com Davi. Todos esses homens ouviram de Deus algo extraordinário e logo em seguida eles foram afetados, eles foram confrontados, eles foram perseguidos. José recebe um sonho de Deus, dias depois ele é lançado numa cova e é vendido pelos irmãos. Davi recebe uma unção de Deus, dias depois ele começa a ser perseguido pelo rei vigente, embora para os céus aquela cadeira não estava mais ocupada. Jesus está sendo gerado no ventre de Maria. Então existe uma perseguição, assassinando todos os primogênitos. Moisés, o libertador do povo, está sendo levantado e todos os primogênitos estão sendo perseguidos. Quando Deus libera algo, o inferno sabe que não pode desfazer o que Deus já fez, desfalar o que Deus falou, desligar o que Deus ligou. Então tudo que o inferno vai tentar fazer é fazer você desacreditar daquilo que Deus já estabeleceu. Alguém comigo? Por isso que a batalha desses dias tem sido muito mais uma batalha na mente até do que uma batalha espiritual. Por muito tempo a igreja falou sobre batalhas espirituais, mas sabe uma das coisas que tem esvaído as nossas forças? Batalhas na mente. Joyce Meyer fala que toda batalha é perdida ou vencida na mente. Nossa mente é um campo de batalha. E como que o inferno tem tentado saquear a igreja de Jesus? Fazendo com que a gente tenha uma percepção equivocada a respeito de quem somos. Você sabe por quê? Quem não sabe quem é herdeiro vive pedindo como favor aquilo que já é herança. Fala para quem está do seu lado: você não vai pedir como favor aquilo que Deus estabeleceu como herança. Vamos, me ajuda a pregar. Profetize sobre alguém do seu lado: você não vai pedir como favor aquilo que Deus já estabeleceu como herança. Você que está online com a gente em qualquer lugar do mundo, me ajuda a fazer essa mensagem chegar onde ela precisa. Se você é influenciador, se você tem um povo, se Deus te deu acesso, compartilha, coloca o link, divulga. Se você pode, coloca nos grupos de WhatsApp. Somos mais de 12 mil famílias online simultaneamente, exatamente agora. Kuwait acabou de conectar, Luxemburgo, Itália, Inglaterra. Alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho aqui nessa noite? Aleluia! Aleluia! Sabe, uma das maiores mentiras que foi liberada sobre a igreja, e a gente se apossou disso, é que tudo que a igreja é se resume a um hospital. Somos um hospital. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não, a igreja é um hospital, a igreja é um hospital. Não, a igreja não é um hospital. A igreja tem uma ala hospitalar. Mas a igreja não é só um lugar que doentes são tratados. A igreja é um lugar onde homens são alistados, ativados, empoderados. A igreja é um centro de governo. A igreja é um lugar de liberação de destinos. Você pode levantar suas mãos e declarar isso comigo? Diga: a igreja de Jesus é um lugar de liberação de destinos.
Eu amo essa história de Saul e as jumentas do pai. A Bíblia diz que ele está à procura das jumentas do pai e ele não consegue encontrar. E ele está perseguindo e não encontra, ele está buscando e não encontra. Então ele tem uma ideia, ele fala: eu vou até o profeta, e o profeta vai me revelar onde estão as jumentas do meu pai. Você está comigo? Diga amém. Mas a Bíblia diz que do outro lado, o profeta, ele tem uma impressão no espírito, e ele fala: o próximo homem que bater na porta será o rei sobre Israel. Então de um lado, existe um jovem em busca do profético para ter a resposta de uma pergunta, mas do outro lado existe um profeta aguardando alguém que vai receber a unção para liderar um povo. Sabe, eu creio que é exatamente isso que acontece quando muitas pessoas vêm para a igreja. Tem gente que só veio em busca de uma palavra de esperança, tem gente que só veio em busca de um encontro com Deus, tem gente que só veio para ter algum vazio preenchido ou receber um novo ânimo. O que você não sabe é que do outro lado do teu encontro existe o Deus da tua história, que te chama pelo nome, que sabe o que você precisa, que te viu completo, por isso sabe aonde estão os seus cacos, que preparou algo para você que é infinitamente maior do que tudo que você já pediu ou pensou. Então quando você entra nesse ambiente da presença, quando você entra nessa atmosfera de milagres, você vem em busca de uma resposta, mas eu vim aqui te dar uma boa notícia: o Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus de alianças, não vai só responder a tua dúvida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: eu creio que o Deus de milagres, diga, está liberando uma nova onda de poder, de sinais, de maravilhas, de milagres, de testemunhos a partir de hoje. Vamos, igreja, diga com autoridade: a partir de hoje começa o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Aleluia. A igreja não é um hospital. A igreja é uma agência do céu. A igreja recebeu de Deus autoridade para ligar e desligar. A igreja, olha para mim. Eu vou falar com muito temor, mas eu quero que você meça e avalie aquilo que estamos vivendo em Deus nos últimos meses. Você está comigo ainda? Diga amém. Me diz se alguma das realidades que a gente está vivendo hoje não foi profetizado um dia. Talvez alguns chegaram depois, outros se lembram de parte, mas eu te desafio a revisitar desde o primeiro culto, há pouco menos de 2 anos atrás, se tudo que hoje foi comunicado nesse púlpito um dia não foi profetizado nele. Profetizamos, cremos, liberamos, ligamos, desligamos, e depois o que acontece? Anunciamos. Você está comigo? Tem testemunhos que você ainda não comunicou, anunciou. Por quê? Porque tem palavras que você ainda não liberou. Tem coisas que você deveria ter ligado e ainda não ligou. Tem coisas que você deveria ter desligado e ainda não desligou. Tem coisas que você deveria ter profetizado e ainda não profetizou. Tem pessoas que algum tempo atrás já questionaram: por que tanto tempo orando, André? Porque nada acontece de glorioso que não seja a partir de uma oração sincera. Porque nada acontece na igreja de Jesus que não seja a partir daquilo que ligamos e desligamos. Irmão, quando eu trabalho, eu colho os frutos do meu trabalho, mas quando eu oro, eu colho os frutos do trabalho de Deus. A igreja de Jesus recebeu as chaves para ligar e desligar, e não há nada que você possa profetizar em nome de Jesus que Ele não seja capaz de realizar. João 15 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você pode levantar suas mãos comigo em nome de Jesus e declarar com autoridade, diga: nós ligamos nessa noite. Vamos, declare com autoridade, diga: nós ligamos nessa noite, na terra e nos céus. Diga: os próximos anos, ao contrário do que tem dito sobre uma agenda 2030, diga: serão os anos mais gloriosos da igreja de Jesus. Vamos, alguém comigo aqui, diga: os próximos anos serão anos inacreditáveis. Os nossos olhos naturais não conseguirão compreender a altura, a dimensão e a profundidade do que Deus fará a partir da sua igreja. Declare com autoridade, diga: os meus filhos, a minha casa, tudo que o Senhor me confiou, abençoado, multiplicado, expandido, estendido, em nome
de Jesus. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Primeiro princípio que eu quero estabelecer na palavra de hoje é que Deus nunca enviou a igreja para o mundo sem que antes Ele tivesse enviado o Espírito Santo para a igreja. Todas as vezes que houve um comissionamento de Deus na antiga aliança, houve um revestimento da parte de Deus através do Espírito Santo. Olha para mim, irmão. Moisés é chamado para uma missão, recebe revestimento de poder. Os profetas, revestimento de poder. Os reis, revestimento de poder. Todo homem chamado por Deus na antiga aliança recebia uma capacitação sobrenatural para operar algo. Mas na nova aliança existe algo superior à aliança anterior. O Espírito que antes visitava, agora habita. O Espírito que antes era temporário ou pontual, agora ele reside. Você não é mais um lugar de visitação, você se tornou um lugar de habitação. Você não é uma pousada do Espírito, você se tornou uma morada do Espírito. Levante suas mãos, declare comigo: Deus habita em mim, Deus se move em mim, Deus tem liberdade para fazer o que Ele quiser na minha vida, na minha casa, na minha agenda. Vamos, esse é o princípio da oração do Pai Nosso. Declare com autoridade, diga: seja feita a sua vontade na minha vida, como já é feita nos céus. O que muda a partir de uma nova aliança é que o Espírito que antes visitava a igreja, agora ele habita na igreja. Jesus, ele volta dos mortos, revisita os discípulos, e ele dá uma direção clara: não façam o que vocês vão fazer sem que antes venha sobre vocês um revestimento de poder. Atos 1:3, não precisa nem colocar no telão, olha para mim e ouve isso aqui. Atos 1:3 diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Jesus está dizendo: olha, vocês vão libertar cativos, curar enfermos, vocês vão avançar, o inferno não vai poder resisti-los, mas permaneçam até que. Jesus está dizendo: não façam isso sem antes carregarem um revestimento sobrenatural. Não falem do meu nome sem carregarem uma porção de mim. Não tentem fluir em dons e maravilhas sem antes receberem uma nova porção de revestimento. Por quê? Porque vocês não vão falar sobre algo que ouviram, vocês vão manifestar aquilo que se tornaram. Levante suas mãos, declare com autoridade, diga: milagre não é o que eu faço, diga: é quem eu sou. Eu e a minha casa somos um milagre vivo, caminhando sobre as ruas da cidade. Declare com autoridade que o meu casamento é um milagre de Deus. Diga: tudo que Deus me confiou, eu não poderia ter. Tudo que eu sei, eu não poderia saber. Tudo que eu faço, eu não poderia fazer. Mas Deus desejou usar as coisas fracas para confundir as fortes, usar as coisas loucas para confundir as sábias. Diga com autoridade, diga: Deus decidiu fazer, e agindo Deus, não há quem possa impedir o seu agir. Você pode declarar com autoridade, diga: se Deus é por nós, nada e nem ninguém pode contra nós. Você pode celebrar Jesus no seu lugar, você pode dar um brado de liberdade aqui nessa noite. Vamos, alguém? Será que você pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia. Atos 2. Se cumpre o que Jesus acabou de falar para os discípulos. Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, você pode declarar comigo, diga: todos. Não, fala com autoridade, diga: todos
foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você pode declarar com autoridade, diga: eu e a minha casa somos cheios do Espírito Santo de Deus. Diga: a minha empresa, os meus negócios, cheios do Espírito Santo de Deus. Diga: a minha mente e os meus pensamentos, cheios do Espírito Santo de Deus. Lagoinha, olha para mim, pega isso aqui em nome de Jesus. Uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja viva não é uma igreja que tem muitas posses. Uma igreja viva não é uma igreja que tem acesso ao governo. Uma igreja viva não é uma igreja que tem muito patrimônio. Embora todas essas coisas nos serão acrescentadas. Uma igreja viva não é uma igreja que tem uma visão estratégica extraordinária, ou que tem um campus extraordinário. Não. Uma igreja viva é uma igreja que carrega aquilo que um homem comum não poderia carregar. É uma igreja que vive aquilo que uma pessoa comum não poderia viver. Uma igreja viva, ela não é visitada pontualmente pelo Espírito Santo. Uma igreja viva, ela se move em milagres. Vou falar isso de novo, alguém vai pegar isso aqui em nome de Jesus. Nós nos moveremos de milagre em milagre, de romper em romper, de glória em glória, de conquista em conquista, e as portas do inferno não poderão resistir o avanço da igreja de Jesus. Alguém crê nisso? Diga amém. Tem um texto que eu amo, está em Isaías 32:1. Paulo diz assim: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Pode passar ali não. Cada um servirá como esconderijo contra o vento e como refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e servirá de sombra de uma grande rocha numa terra sedenta. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Pega isso aqui em nome de Jesus, irmão. Numa outra versão a Bíblia diz: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Onde estão os príncipes de Deus aqui nessa casa? Cada homem será como esconderijo contra o vento, e será como um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Alguns teólogos interpretam esse texto como sendo a expressão do governo perfeito do Messias, mas alguns teólogos também creem que esse texto fala a respeito da expressão da igreja viva de Jesus, comissionado em Mateus 28. E essa é a base da mensagem de hoje. Jesus estabelece, no grande comissionamento, Jesus estabelece princípios a partir dos quais a igreja dele vai se mover, e é a partir desses 3 pilares fundamentais que nós avançaremos e viveremos ainda nessa década o avivamento de São Paulo. Recebe isso e concorda comigo em nome de Jesus. Livros que não serão escritos por autores cristãos também retratarão um fenômeno social que vai invadir a cidade de São Paulo. Alguém concorda comigo? Levante suas mãos. Eu vejo e eu declaro em reitoria de faculdades, em bibliotecas municipais, sociólogos escrevendo a respeito de um fenômeno social, pessoas vindo de outros lugares, pessoas se movendo. Eu creio num êxodo social a partir de uma movimentação espiritual. Os céus se moverão de tal forma que pessoas mudarão de geografia, de lugar, de empresa, de emprego. Pessoas se moverão a partir de uma palavra. Eu profetizo em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus soprando nos 4 cantos da terra e convocando missionários, profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos. Alguns ouvirão em sonhos, outros ouvirão no Espírito uma coordenada, latitude e altitude. Comprarão uma passagem sem saber o que esse endereço significa, e quando chegarem aqui serão tomados por um espírito de profecia. Eu declaro em nome de Jesus, povos de outras línguas, lugares distantes, pessoas de outros estados no Brasil, outras nações da terra,
ouvirão o que o Senhor irá fazer nesse lugar, a partir de uma igreja viva. Não será sobre o nome de um homem, não será sobre a placa de uma igreja, não será sobre recursos ou patrimônio. O que se ouvirá é que o Senhor está fazendo de novo, como fez em Azusa, como fez em Pensacola, como fez em Belo Horizonte, como fez na Argentina, como fez na Colômbia, como fez em Atos 2. O Senhor está abrindo sobre nós uma janela de visitação sobrenatural, e os lugares não comportarão. Cresceremos para a esquerda, para a direita, à frente, atrás, e quanto mais espaço, mais unção, mais mover, mais famílias, mais recursos, mais testemunhos, mais milagres. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Chega, aleluia. Diga o avivamento de São Paulo. Não, fala como quem crê. Diga o avivamento de São Paulo. Não, fala mais uma vez, a altura daquilo que Deus está fazendo. Diga o avivamento de São Paulo. Diga, não vai acontecer, já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Vamos, alguém pode ligar isso comigo aqui nessa noite? Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia, Jesus. Alguém feliz ainda com Jesus? Alguém pode dizer, ainda bem que eu vi Jesus? Aleluia. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. 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 Queria fazer um pedido, intercessão. Vamos estabelecer uma cultura a partir de hoje. Faz uma escala, revisita os últimos 6 meses, tudo que foi profetizado, anotem com data. A gente vai começar dos últimos 6 meses, e essa é uma cultura a partir de hoje. Tudo que for profetizado nesse lugar, nós anotaremos e contaremos os dias. E quando se cumprir o que Deus falou com a igreja, a gente vai lembrar, no dia tal. Alguém comigo aqui? O Senhor disse: fará, abrirá, nos dará, concederá, e nós estamos nos alegrando, porque Deus fez, Ele abriu, Ele confiou, Ele estabeleceu. Alguém comigo aqui? Precisamos, irmão, de testemunhos que caminham à altura da nossa teologia. Vou falar isso mais uma vez, alguém vai pegar isso aqui. Precisamos de testemunhos que caminhem à altura da nossa teologia. Profetizamos sobre milagres, mas aceitamos a ideia deles serem pontuais. Cremos em milagres, mas a gente faz de tudo para não depender de um. Se alguém me perguntar, André, qual que era a reserva técnica que você tinha para alugar esse espaço? Fala comigo, uma palavra. Uma palavra é tudo que você precisa para viver o sobrenatural de forma natural. Uma palavra, vamos, alguém me ajuda aqui. Eu sinto que existe um rio nesse lugar. Vamos agitar essas águas, levante suas mãos, diga uma palavra. Vamos, alguém profetiza isso, diga uma palavra é tudo que eu preciso. Uma palavra estabeleceu tudo que existe quando nada existia. Diga, o meu Deus disse, haja luz, houve luz, Ele viu que era bom. Diga, o meu Deus disse, haja vida, houve vida, Ele viu que era bom. Diga, o meu Deus está dizendo, haja. E nós cremos, coisas novas estão se manifestando em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se alguém crê nisso, diga amém. Aleluia. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. A palavra de hoje vai mudar a vida de alguém. Alguém crê nisso? A gente está numa série poderosa, que eu já estou escrevendo o livro dessa série, porque é uma das séries que mais me impactou até hoje, falando sobre o poder da oração, o poder da fé, o poder da espera, o poder da resiliência, o poder das promessas. Eu quero falar sobre o poder do milagre nessa manhã. Alguém comigo? Milagres são poderosos.
Ainda bem que eu vim, Jesus. Milagres são uma dinâmica criativa de Deus para envergonhar toda a dinâmica natural da terra. A terra diz: não tem como nascer uma vida desse ventre estéril. Os céus dizem: haja vida. A terra diz: não tem como brotar uma árvore dessa terra seca. Os céus dizem: haja fruto. A terra diz: não tem como a luz brilhar no meio dessa escuridão. Os céus dizem: haja luz. Para cada contestação natural sobre a tua realidade, existe uma provocação sobrenatural para gerar sobrenaturalidade. E é por isso que Paulo diz que nós não caminhamos mais por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Irmão, olha para mim e não se distrai, em nome de Jesus. O que você vê é real. E é aí que muitas vezes a gente se confunde. Por isso que a gente nem sempre caminha de milagres em milagres, porque a gente ainda não entendeu, Malaca, algo que é fundamental sobre milagre. O problema não é uma mentira. Os problemas são de verdade, mas existe uma verdade superior aos problemas. A fé não é negar o problema, a fé não é negar a doença, a fé não é negar o gigante, a fé não é negar o deserto. Isso não te torna um homem de fé, isso não te torna uma mulher de fé, isso te torna um negacionista. Você finge que não é real aquilo que todo mundo está vendo que é real. A fé não é colocar debaixo do tapete as nossas crises. A fé não é encarar um casamento que está à beira de um divórcio e ter uma expectativa que algo vai acontecer. Não, isso não é fé, isso é negacionismo. É você fingir que coisas que são, tratá-las como se não fossem. A fé é uma realidade superior às realidades naturais. Tem uma frase do Bill Johnson que eu já usei milhares de vezes e eu amo ela. Ele diz que a fé não é negar a realidade do problema, mas é não dar ao problema um lugar de influência na construção da minha história. A fé não é olhar para um ventre estéril e fingir que ele não é estéril. A fé é crer que, apesar da esterilidade natural, uma palavra de Deus pode gerar vida nesse ambiente estéril. Alguém está comigo? Diga amém. A fé não é olhar para um globo ocular que não enxerga e fingir que ele funciona perfeitamente. A fé é crer que mesmo que naturalmente ele não enxergue, pela fé ele pode voltar a enxergar. Quando a gente coloca essas coisas no seu devido lugar, o sobrenatural se torna algo desejável e algo que a gente começa a ansiar para que se manifeste. Porque tudo que é natural é palpável, e tudo que é palpável é inferior aquilo que Deus reservou para nós. A Bíblia diz que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão acrescentando em nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Irmão, guarda isso: todo deserto tem um peso, mas todo milagre no meio do deserto pesa ainda mais. Alguém está comigo? Todo levante tem um peso, mas todo escape de Deus em meus levantes pesa ainda mais. A glória no meio dos homens tem um peso, mas a glória de Deus sobre o homem pesa ainda mais. O status que recebemos no meio da comunidade tem um peso, mas recebemos uma patente de Deus nos céus pesa ainda mais. Você ser conhecido como alguém rico na terra tem um peso, mas você receber de Deus a riqueza dos céus, isso pesa ainda mais. Você caminhar de conquista em conquista natural tem um peso, mas você caminhar de milagre em milagre pesa ainda mais. Você confiar em promessas de homens e guardar o teu coração e ancorar nessa expectativa, isso tem um peso, mas aguardar confiadamente numa promessa que saiu da boca de Deus na sua direção, isso pesa ainda mais. Alguém está comigo? Diga amém. Então o que são milagres? Milagres são uma dinâmica criativa de Deus que se sobrepõe a toda dinâmica natural. As células cancerígenas se multiplicam, os tumores existem, os problemas, as dívidas, os desertos, a falta, o medo, o luto. Mas acima de todas essas realidades existe uma realidade superior. O romper, a dupla honra, o novo começo, a cura, a libertação, a liberdade. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então a igreja de Jesus precisa escolher se ela vai crer num Deus de milagres, mas vai continuar vivendo aquilo que poderia fazer sozinha, ou se ela vai crer num Deus de milagres e ela vai construir uma história que é completamente ancorada em milagres. Irmão, eu boto entre duas aspas isso para que não seja mal interpretado. Eu me tornei tão viciado nos milagres de Deus que sempre que algo está muito tranquilo, eu estou perseguindo um próximo desafio para depender de novo de um novo milagre.
Alguns vão dizer, pastor, a igreja está grande. Não, eu acho que está pequena. Eu acho que grande seria um quarteirão inteiro. E se a gente chegasse nesse lugar, eu já pensaria qual que é o próximo quarteirão. Pastor, você acha que 2.000 pessoas batizadas nas águas é muito? Eu acho que é glorioso, é sobrenatural. Mas são 18 milhões de pessoas em São Paulo e nem todo mundo mergulhou nas águas e nasceu de novo. Eu acho que a gente precisa ter uma fé ainda maior. Pastor, você acha que uma virada de ano num estádio, tocando 52 mil pessoas, isso é grande? Eu acho que é grande, mas para Deus não é grande demais. Eu acho que todos os estádios de São Paulo locados para a igreja de Jesus durante as viradas de ano, simultaneamente proclamando o Rei da Glória, isso é poderoso, mas ainda não seria demais. Irmão, não há nada que você possa sonhar que seja maior do que a medida que Deus possa fazer. Alguém está comigo aqui? Diga amém. E eu estou falando de coisas materiais e palpáveis para a gente começar a falar sobre milagres, mas existem muitos tipos de milagres que vão além de conquistas, ou de tamanho, ou de velocidade. O maior milagre do Evangelho é um escravo se tornar filho. Não, eu vou falar de novo aqui, vou pegar isso aqui. O maior milagre do Evangelho é quando, além de libertos da escravidão, nos tornamos filhos de Deus. Você não foi adotado por qualquer um. Você se tornou filho de Deus. Você faz parte de um reino eterno. Você caminha debaixo de uma promessa. Você caminha debaixo da glória de Deus. Você vive de milagre em milagre, de romper em romper, de livramento em livramento, de conquista em conquista. Você está debaixo de uma unção que despedaça o jugo. Não há quem possa parar um homem debaixo de uma palavra de Deus. Fomos feitos invencíveis, mais do que vencedores. Você está com a tua fé fundamentada numa rocha inabalável. Os ventos são fortes, os gigantes são muitos, mas quem está em Deus, não há quem possa deter. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos 37:18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, pega isso aqui. Prosperar em cenários favoráveis qualquer um consegue, mas prosperar no meio do deserto só alguém que caminha com Deus. Crescer no meio de um ano em que tudo é favorável qualquer um consegue, mas crescer quando ninguém está crescendo, só alguém que caminha debaixo de uma palavra de Deus. Gênesis diz: Isaac semeou no meio do deserto, num tempo de seca, numa terra árida, e colheu ainda aquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Olha para a nossa igreja. A gente está em Alphaville. Quantos ministérios gigantes no Brasil vieram para cá e não tem uma comunidade expressiva, ou não estão vivendo algo à altura do que vivem em outros lugares? Quantas vezes eu ouvi a respeito dos desafios de fazer uma igreja saudável em Alphaville, o desafio de ter uma igreja grande. As pessoas daqui não estão preocupadas com a igreja, pastor. As pessoas daqui estão preocupadas com status. As pessoas aqui estão preocupadas com lifestyle. Não. Jesus, quando é bem apresentado, ele é irresistível. A gente só precisa entender que não é sobre o cenário, não é sobre o CEP, não é sobre o lugar, é sobre uma palavra. Uma palavra faz de Alphaville o celeiro de um avivamento. Uma palavra pode fazer um lugar que tinha tudo para florescer se tornar escasso. Irmão, não depende do cenário, o quão boa a terra é, o quão árida ela é, o quão bons os dias são, ou o quão desafiadores eles são. Você só depende de uma palavra de Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Salmos 37:19. A herança deles permanecerá para sempre, e em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão de fartura. A medida de Deus é tão extraordinária que a Bíblia não diz que em dias de fome teremos o que comer, porque isso significa necessidade suprida. A Bíblia diz que em dias de fome nós desfrutaremos de fartura, porque isso é transbordo de Deus. Os milagres de Deus não geram só uma necessidade suprida, mas geram um transbordo. O Senhor prepara uma mesa para mim, diz o salmista, na presença dos meus inimigos, e me honra ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. A medida de Deus sempre é o transbordo. E se tem áreas da sua vida que você não está transbordando, são áreas que você precisa viver novos milagres. Uma igreja não pode viver só pelo escape.
O escape é pontual, o milagre é diário. O deserto é pontual, o milagre é diário. Vamos, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Os gigantes são pontuais, os milagres são diários. A oração do Pai Nosso é fundamentada nessa expectativa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão que cai do céu é diário. O livramento de Deus é diário. A provisão de Deus é diária. A riqueza de Deus é diária. O transbordo de Deus é diário. Por quê? Porque Deus não é bom em um dia e deixou de ser bom no dia seguinte. Deus não é provedor em um dia e deixou de prover no dia seguinte. Ele não pode negar a si mesmo. Um dos seus nomes é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Um dos seus nomes é Jeová Rafa, o Deus que cura. Um dos seus nomes é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Um dos seus nomes é El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Um dos seus nomes é Emanuel, Deus está conosco. Irmão, Ele é a resposta que você precisa. Ele transborda no lugar da tua falta. Aquilo que você não tem, escorre dele. Aquilo que você não sabe, escorre dele. Ele é o princípio da sabedoria. Ele é o princípio e o fim de todas as estações. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Você está em dúvida? Busca nele e ele tem a palavra que você precisa. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontrará. Há alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia. Um conselho saudável para a sua jornada de fé: não comece nada que você não dependa de um milagre para sustentar. Nada. E de verdade, com muito temor e sem falsa modéstia, eu posso dizer isso. Olha para a nossa igreja e você vai ver que isso não é uma pregação romantizando o Evangelho. Vivemos debaixo dessa verdade o tempo inteiro e dependendo de Deus para tudo. Não nos movemos a partir de um saldo, o saldo sempre é inferior ao tamanho da visão. Não nos movemos a partir de uma estratégia, aquilo que a gente faz estrategicamente não faria sentido. Não nos movemos debaixo de uma conjuntura natural, porque tudo que é natural fica com úlcera nervosa quando vê aquilo que a gente tem sonhado, se movido e como a gente tem feito. Irmão, não é sobre a visão de um homem, a estratégia de ninguém, não é sobre a gestão extraordinária de ninguém. É sobre uma palavra de Deus e sobre um povo que decidiu caminhar debaixo de dependência de Deus para tudo. Alguém está comigo? Diga amém. Quero que você guarde isso aqui. Depender de Deus não é imprudência. Depender de Deus é dependência. A gente precisa entender que imprudência é se mover longe de Deus, tentando fazer na força do braço aquilo que sozinho eu não conseguiria. Mas dependência é se mover junto com Deus, debaixo de uma palavra de Deus, caminhando para um lugar que, se Deus não fizer, nada vai acontecer. Mas agindo Deus em nosso favor, não há quem possa impedir o seu agir. Alguém está comigo? Diga amém. O que é dependência? Dependência é gastar tempo escolhendo o nome do bebê, mesmo que o diagnóstico dos médicos seja esterilidade. Dependência é pegar o Google Maps e começar a tracejar lugares que Deus te disse que vão ser seus, mesmo que naturalmente não façam sentido. Dependência é gastar tempo pensando como vai ser a decoração da casa que eu ainda não tenho, mas Deus disse que vai me dar. Ou como vai ser a viagem em família que eu ainda não consegui pagar, mas Deus disse que vai me dar. É você tratar coisas que não são como se já fossem. Se a gente pudesse personificar, se a gente pudesse tornar palpável o que é dependência, o retrato de dependência, eu acho que uma das coisas que ajudaria a gente a entender o que é dependência é você acessar os meus murais do Pinterest. Porque se você olhasse cada coisa que eu estou projetando para coisas que ainda não existem, lugares que a gente ainda não tocou, mas pela fé coisas que eu creio que já aconteceram, você se assustaria. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. As suas orações, elas precisam ser tão perigosas e ousadas, e elas precisam estar sempre debaixo de tanta dependência, que se alguém ouvisse você orando em voz alta, se preocuparia com a tua sanidade. Se as suas orações são normais demais, eu tenho uma má notícia: talvez o que você chama de fé seja só otimismo. Porque se você não está usando a sua fé para algo impossível, o que você está usando não é fé. A fé se move a partir de impossibilidades. A fé trata coisas que não são como se já fossem. Então tudo que você aguarda, eu quero que você use essa métrica para você meditar nisso ao longo da tua semana. Pega tudo que você tem sonhado, projetado, desejado, esperado, e
Pensa, se Deus não agisse, ainda assim seria possível? Se puder acontecer mesmo sem o agir de Deus, o que você está usando não é fé, e o que você está guardando não é milagre. Isso você poderia fazer sozinho. E sabe o que vai assustar muito de nós? Você perceber que talvez grande parte da sua lista, ou toda ela, poderia acontecer mesmo se Deus não intervisse. Pastor, isso é um problema? Para alguém que caminha debaixo de um Deus de milagres, isso é um problema fundamental. Você pode estar dizendo que crê em milagres, mas fazendo de tudo para não depender de um. Isso é difícil para a igreja. Isso é um problema para a igreja. Se tudo que você deseja viver poderia acontecer sem uma intervenção de Deus, talvez o tamanho dos seus sonhos tenham se diminuído para caber dentro daquilo que os seus braços conseguem fazer. Olha o que a Bíblia diz: maldito é um homem que confia em outro homem e faz dele a força do seu braço. Muitos usam essa passagem fora de contexto para dizer que a Bíblia nos ensina a não confiar em ninguém, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que você não pode confiar em outra pessoa a ponto de tornar a força dele a sua expectativa. Ou seja, eu estou me garantindo em alguém. Tem um político que falou que se ele entrar, eu estou resolvido. Não, eu tenho um tio que falou que assim que eu terminar a faculdade eu estou contratado. Não, eu tenho um amigo que ele falou que assim que eu conseguir resolver isso, ele vai... Não, irmão, guarda isso aqui. Não ancore a tua expectativa em nada que é vulnerável, passageiro e falível. Tem muita gente ansiosa porque está ancorando a tua expectativa em algo que não tem ingerência, em algo que não tem firmeza. Billy Graham dizia que um dos motivos pelos quais andamos ansiosos é porque ancoramos a nossa expectativa em qualquer coisa que não seja Deus e os seus milagres. Quando você ancora a tua expectativa em algo que não seja o próprio Deus, você vive ansioso. Será que o mercado vai prosperar? Será que essa porta vai se abrir? Será que o contrato vai ser assinado? A gente está sempre preocupado com o será. Mas alguém que escolhe caminhar debaixo de dependência com Deus, ele já se alegra antes da porta se abrir, ele já se alegra antes do contrato ser assinado. Por quê? Porque tratamos coisas que não são como se já fosse. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Irmão, a gente já olha no Google Maps alguns lugares no entorno da igreja. A minha preocupação já é como vai ser a logística do estacionamento. Como a gente vai fazer os pais que vão deixar o filho no Kids andarem tanto até o outro lado da esquina. Pastor, mas já é nosso? Ainda não, mas já é. Alguém está comigo? Ainda não, mas já é. Se eu te falasse que eu já tenho imaginado como seria se em algum momento a igreja precisasse de 2 estádios para fazer a virada de ano, qual seria o melhor segundo estádio? Seria Allianz e seria o Itaquerão? Seria Allianz e seria o Morumbi? Como que a gente faria simultaneamente? Como que a gente faz a programação? Irmão, você precisa caminhar debaixo de uma grandeza que não é sua, que você não consegue manter sozinho, que você não suportaria sozinho. Mas se Deus te chamou para caminhar debaixo dos planos dele, você precisa aumentar a tua expectativa. A Bíblia diz que olhos naturais não viram, ouvidos naturais não ouviram, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Mas a Bíblia logo em seguida diz: mas ele já o revelou por meio do seu Espírito. Existe uma palavra de Deus liberada por Deus para você, que está no reino espiritual, e você precisa persegui-la. E no momento que você encontrá-la, você precisa aguardar até que se cumpra aquilo que Deus prometeu. Alguns vão dizer: você é louco, não faz sentido. Mas você está tão preocupado em viver a vontade de Deus que não tem mais espaço para a opinião e para a crítica dos outros. Irmão, alguém vai dizer: por que tão grande, por que tão rápido, por que agora? Você vai dizer: amigo, desculpa, eu estou preocupado demais em caminhar debaixo de uma palavra de Deus. Eu não tenho tempo para opiniões humanas. Neemias está construindo a primeira estratégia do inferno para tentar parar Neemias. Enviam mensageiros para distraí-lo. Neemias, querem conversar com você lá embaixo. A resposta de Neemias: eu estou ocupado demais com um projeto de Deus. Avisa que eu não posso descer. Aí os mensageiros voltam. E aí, o que Neemias disse? Ele disse que ele está ocupado demais, ele não pode descer. Não, tenta convencê-lo, vai lá de novo. Aí levam de novo mensageiros. Os mensageiros voltam com o mesmo convite: Neemias, vamos descer para trocar uma ideia? Para a obra rapidinho. Não precisa ser tão rápido. Eu acho que você está empolgado. Vamos conversar um pouco? Aí ele responde pela segunda vez a mesma resposta da primeira: estou ocupado demais
com algo que Deus me confiou. Irmão, cuidado para que as distrações não se tornem mais tóxicas na sua construção, na sua jornada de fé, do que as retaliações. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem gente que está parando mais por causa de distração do que por causa de retaliação. Porque toda proposta que o inferno te faz parece muito com uma promessa que o céu te fez. Quando Jesus ele é tentado, a Bíblia diz que ele é tentado por 3 vezes no deserto. Ele acaba de ser batizado, o Espírito repousa sobre ele. Uma voz do céu diz que ele é meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. Ele está 40 dias jejuando, orando. Ou seja, ele está encharcado de unção, de santidade, de autoridade. Ele não tem espaço para nenhuma crise na sua identidade. O pai acabou de dizer: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. O ministério de milagres dele ainda não começou, ele ainda não estava performando em milagres, mas a identidade do filho já estava tão clara para ele, para o povo, que não havia espaço para dúvida. A primeira tentação de Satanás é: se você é o filho de Deus, dá uma ordem para que essas pedras se transformem em pão. Irmão, a primeira coisa que o inferno tenta fazer é colocar em dúvida algo que Jesus já sabe. Mas se Jesus foi tentado assim, imagina eu e você. A primeira coisa que o inferno vai tentar fazer na tua segunda-feira é fazer você ter dúvidas sobre algo que você já sabe. Porque o inferno sabe que uma distração mata mais do que uma retaliação. As retaliações nos deixam atentos, as distrações nos fazem abaixar a guarda. Uma distração fez Davi, no período em que os reis iam para a guerra, permanecer no palácio, e isso trouxe uma mancha que nunca mais foi removida da sua casa e da sua família. Uma distração fez Sansão deitar no colo da mulher errada e se transformou num palhaço, mesmo tendo sido gerado por Deus para ser o libertador de um povo. Uma distração fez Noé ficar embriagado e a sua nudez exposta pelos seus filhos. Uma distração fez com que reinos fossem divididos. Uma distração fez com que profetas perdessem a unção de Deus. Uma distração fez com que Saul, se movendo pela vontade dos seus soldados e pelo medo dos seus guerreiros, fizesse algo que não havia sido ungido por Deus para fazer, e por conta disso foi retirado até o que ele já havia recebido. O reinado foi removido de Saul, porque ele fez o que não deveria ter feito. Uma distração fez Uzá tentar segurar a arca da aliança, e por conta do seu posicionamento com falta de reverência, ele foi fulminado instantaneamente. Uma distração fez tantos homens extraordinários de Deus não viverem o extraordinário de Deus. Talvez a nossa maior distração seja se mover por uma agenda natural, ao invés de se mover por uma agenda dos céus. Talvez o que para você parece zelo seja só falta de fé. Você é zeloso demais, prudente demais. Quem sabe você na verdade só não está confiando de menos. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A fé significa não ter todas as perguntas respondidas e ainda assim se mover com convicção. A fé significa não ter o saldo que precisa, mas ainda assim projetar um futuro que foi falado por Deus. A fé significa tratar coisas que não são como se já fossem. A fé é uma dinâmica de antecipação. A fé significa, mesmo que os meus olhos não veem, eu creio, e porque eu creio sem ver, certamente os meus olhos verão. A fé significa você fazer projetos de futuro com Deus, mesmo sem ter o recurso de amanhã, porque ontem já foi te confiada uma palavra. Irmão, eu não tenho hoje, mas amanhã eu vou ter. Eu não sei como fazer hoje, mas amanhã eu vou saber. Eu não consigo acessar hoje, mas amanhã eu vou acessar. Por quê? Porque se Deus disse que vai acontecer, no céu já aconteceu. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, se alguém está recebendo isso aqui, será que você pode fazer barulho? Aleluia. Romanos 1,17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Diga: eu e a minha casa viveremos pela fé. Muitas vezes, eu já falei sobre isso, mas pode ser novo para alguém. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Muitas vezes o entendimento desse texto faz a gente acreditar que viver pela fé significa sempre viver a partir de um livramento.
Como é que você está vivendo? Eu estou vivendo pela fé. Mas você faz o que Deus não te pediu para fazer, você entra em portas que Deus não te pediu para entrar, você abre negócio que Deus não te pediu para abrir, as coisas estão indo de mal a pior, mas a gente fala, não, eu estou vivendo pela fé. Não, viver pela fé não significa viver só pelo escape. Viver pela fé não significa viver de crise em crise, mas crendo que de alguma forma, por algum motivo, as coisas vão terminar bem. Não, você não está crendo, você está se iludindo. Viver pela fé, no original, nesse texto, significa um tipo de fé que dá origem a algo que não existe. Quando a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, significa que o justo, o homem de Deus, vai viver a partir de uma dinâmica criativa que estabelece o que não existe. Esse é o chamado profético da igreja. É profetizar um caminho que não existe e se mover a partir do que foi profetizado. É profetizar uma colheita que não existe e semear com lágrimas, crendo que vai colher com alegria. É profetizar a partir do que não existe, mas pelos olhos da fé, já tratando as coisas que não são como se já fossem. É profetizar o que não existe, mas crendo que mesmo que os nossos olhos não consigam ver, em algum momento vai acontecer. Irmão, isso para o mundo é loucura. A Bíblia diz que para o mundo é loucura, mas para nós que cremos, esse é o poder de Deus. Aquilo que para o mundo é loucura, para nós que cremos, é o poder de Deus. O problema é quando o poder de Deus para nós que cremos começa a parecer loucura. Cara, eu acho que isso é loucura. Aí eu acho que já foi longe demais. Eu acho que crer nisso aqui é loucura. Isso daí já está caro demais, rápido demais. Mas a pergunta é, o que seria demais para um Deus que pode todas as coisas, que é dono do ouro e da prata, que é o Pai da eternidade, que não se atrasa, que não se cansa, que não fica exausto, um Deus que não é gente? Irmão, Deus não é gente, Ele não é limitado, Ele não se submete a ninguém, por não ter ninguém superior a si. Por quem jurar, a Bíblia diz que Ele jura por si mesmo, Ele promete e Ele garante o que prometeu. Você tem noção? Ele cria todas as estrelas, nomeia elas e quando chama, elas se enfileiram, elas se colocam em ordem. Ele estabelece o mar, a porção seca, e a Bíblia diz lá em Jó que Ele estabelece os limites até onde o mar pode ir e aonde ele deve parar. Você já parou para pensar por que o planeta Terra, que tem mais água do que terra, não é só água? Você já parou para pensar por que os limites da água não invadem os limites da terra? A Bíblia diz o porquê. Porque Deus disse até onde você pode ir, e a partir daqui você não pode mais. Você pode ver, tem muitas cidades e lugares que estão sendo inundados, mas você vai ver a história dessas cidades, são lugares que foram aterrados, ou seja, nós estabelecemos terra em lugar que não tinha terra. O mar está reivindicando algo que é dele por direito. Mas por que o mar não invade todas as cidades? Porque Deus disse até onde? Eu amo esse termo que é usado em Jó. Deus questionando a Jó, pergunta: Jó, onde você estava quando eu estabeleci os limites do mar e disse até onde o seu orgulho se desfaria em espuma? Deus fala para o mar: até aqui tudo bem, tá, filho? Daqui para lá, não. Irmão, o Deus que estabeleceu os fundamentos da terra e que governa o mar, o Deus que estabeleceu os luminares, o sol e a lua e governa o vento, o Deus que estabeleceu tudo que existe quando nada existia e governa o tempo, esse Deus habita em você. O mesmo poder, a Bíblia diz que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em nós. Então existe um poder criativo, existe um Deus eterno, existe um Deus provedor que habita dentro de você. Não faça planos do seu tamanho, quando o que habita em você é do tamanho de Deus. Não faça planos a partir do seu saldo. Se você receber uma palavra, deixa eu só abrir esse parênteses para que ninguém seja inconsequente. Senão amanhã tem gente nas Casas Bahia fazendo crediário, falando que foi o pastor que mandou. Tem gente indo na concessionária financiando o carro, falando que foi uma palavra do pastor. Não, irmão, guarda isso. Uma palavra minha é falível, mas uma palavra de Deus não. Então se você tem uma palavra de Deus, não faça contas. Não depende do teu saldo, não depende da tua força. O Deus que te deu a palavra vai te dar o recurso. Alguém está comigo? Diga amém. O Deus que te deu a palavra vai te dar o acesso. O Deus que te deu a palavra vai te dar o caminho.
caminho. Deus que te deu a palavra vai te dar os meios, porque quando uma palavra sai da boca de Deus, todo recurso que essa palavra precisa para se manifestar já foi liberada junto com a palavra que Deus te confiou. Quando Deus faz uma promessa, junto com a promessa vem o recurso, vem o acesso, vem os caminhos, vem tudo que você precisa para operar o milagre que te foi confiado. Então quando Deus fala, a Bíblia diz que não há quem possa impedir o seu agir. Por quê? Porque quando Deus profetiza algo sobre o seu futuro, no tempo de Deus, isso já é presente, já aconteceu. Alguém comigo aqui, diga amém. O que são milagres? Milagres são uma antecipação de um futuro profético. Se você pudesse passear na eternidade como ele passeia, você consegue imaginar uma mulher que já está com o filho nos braços, questionando num lugar secreto por que o filho não vem? Imagina o Deus que já está no tempo do seu milagre, vendo você, questionando um milagre que para ele já aconteceu. A gente tem que gastar menos tempo questionando portas que não se abriram, profetizando para que elas se abram. Milagres que não chegaram e profetizando para que eles cheguem. Coisas que não aconteceram, a gente tem que gastar tempo profetizando que elas se manifestem. Você pode ver, irmão, 90% do que eu profetizo quando fecho os olhos no nosso momento de oração, de 2 anos para cá até hoje, faz 2 dias atrás, a gente completou 2 anos aqui em Alphaville, dia 28 de agosto, a gente completou 2 anos aqui em Alphaville. Você pode pegar qualquer culto online, qualquer gravação, todas as orações e momentos em que a gente profetizou nesse púlpito, falavam de coisas que a gente já está vivendo e se tornaram naturais, cotidianas. Tem momentos que eu lembro que a gente levanta as nossas mãos e a gente começa a profetizar a igreja que a gente vê. Eu vejo uma igreja que reúne estados do Brasil, eu vejo o epicentro de uma onda de avivamento nacional, eu vejo um celeiro, eu vejo um lugar que vai batizar milhares de pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo um seminário teológico que vai tocar dezenas de milhares de pessoas na nação. Eu vejo, irmão, você precisa colocar para fora os sonhos que Deus está colocando dentro de você. Você precisa profetizar sobre vales de ossos secos, porque não há nada tão ressequido que não possa voltar a viver depois de uma palavra que saiu da boca de Deus. O profeta é levado diante de um vale de ossos secos, e a pergunta de Deus para ele é para questionar, é para entender qual é o nível de entendimento profético que ele tem. A pergunta que Deus faz para aquele profeta é: por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Naturalmente o profeta diria: impossível. Os ossos estão ressequidos, estão mortos há muito tempo, não há vida pulsando aqui. Mas ao invés dele dizer o que ele acha, ele devolve para Deus e fala o que Deus pensa. Ele fala: Senhor, tu sabes. Irmão, guarda isso aqui. Quando você estiver diante de um vale de ossos secos em alguma área da tua vida, não gasta tempo falando o que você pensa, gasta tempo perseguindo o que Deus acha. Porque às vezes a gente fica lançando sobre vales de ossos secos opiniões. Eu acho que esse casamento não tem mais jeito. Eu acho que essa empresa não tem mais jeito. Eu acho que o meu filho não tem mais jeito. Eu acho. Mas o profeta não falou o que ele pensava. O profeta questionou a Deus o que Deus pensava sobre. Profeta, esse vale de ossos secos pode voltar a viver? Senhor, tu sabes. Aí vem a ordem de Deus: então abre a tua boca e profetiza. Pela segunda vez ele tem a oportunidade de opinar. E pela segunda vez ele abre mão de opinar e declara o que ele ouviu de Deus. Ele diz assim, ó: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. E quando ele fala o que ele ouviu Deus falar, os ossos voltam a viver. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Você precisa falar o que ouviu Deus falar, se você quer ver o que Deus prometeu para você. Tem coisas que Deus prometeu e elas estão aguardando uma voz de comando, mas você não vai falar o que você sente, porque fé não é o que se sente, fé é o que se sabe. Você vai falar o que ouviu de Deus. Você precisa profetizar sobre o teu casamento o que Deus falou sobre ele, não o que você sente sobre ele. Porque se nós fôssemos profetizar sentimento, a gente ia acelerar o término de muitas coisas. A Bíblia não diz que quando a terra era sem forma e vazia, lá em Gênesis 1, Deus olhou para a escuridão
e ele disse o que ele sentia. A Bíblia diz que Deus olhou para a escuridão e disse o que ele gostaria de ver. Ele diz, no meio de um cenário de escuridão, haja luz. No meio de um cenário em que nada existia, que haja vida e que se multiplique segundo a sua espécie. A dinâmica criativa de Deus para gerar novos milagres é não falar o que eu sinto, não falar o que eu penso, é falar o que eu quero ver. Você vai abrir a tua boca e vai profetizar, e aquilo que hoje é uma profecia, em algum momento vai se tornar realidade, e você vai caminhar de milagre em milagre, de glória em glória, de romper em romper, e você não vai conseguir viver de nenhum outro jeito, senão dependendo de uma palavra de Deus para tudo. Você vai se mover e as portas vão se abrir, não porque você é bom, mas porque a presença que você carrega abre portas por onde você caminha. Você vai se mover por vales de sombra e morte, e mesmo que haja vales de sombra da morte ao teu redor, você não vai temer mal nenhum, porque o Senhor está com você. Você vai caminhar, e mesmo que os inimigos te sequem, em algum momento o Senhor vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos, e Ele vai te honrar, Ele vai ungir a tua cabeça com óleo, e o seu cálice vai transbordar. Você vai semear em cenários em que mesmo que não haja possibilidade natural de nada acontecer, a Bíblia nos garante, se semearmos com lágrima, traremos com alegria uma nova colheita e os nossos feixes. Você vai se mover segundo aquilo que Deus fala e não segundo aquilo que você sente, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas a mesma Bíblia também fala que todas as coisas podem passar, mas as palavras de Deus, elas não passarão. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Jesus. Alguém comigo aqui? Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Aleluia. Alguém pronto para viver milagres? Hoje é um bom dia para viver milagres. Aleluia. Salmos 37:3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? 2 Coríntios 4:16, eu amo esse texto, diz assim: por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, mas ao invés disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Levante suas mãos, recebe essa palavra. Hebreus 10:36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Salmos 27:14, e espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Salmos 9:9 diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos, Ele é uma torre segura na adversidade, e os que conhecem o seu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Salmos 16:8 diz: eu sempre tenho o Senhor adiante de mim, com Ele à minha direita, jamais serei abalado. Josué 1:9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você pode celebrar Jesus e ficar de pé no seu lugar. Quero profetizar sobre você. Vamos. Levante suas mãos, feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu quero que você levante as suas mãos. E eu quero que você esqueça o lugar onde você está agora. Não é um auditório, você não está em Alphaville. Nós estamos diante do Deus do impossível. E a Bíblia diz que agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Nós estamos diante do Deus de milagres. A Bíblia diz que o profeta foi levado à sala do trono de Deus, e ele viu naquele lugar um altar com brasas vivas e querubins que estavam em torno do trono. E enquanto na terra havia medo, havia crise,
A Bíblia diz que dos céus, os anjos e os serafins olhavam para a terra e diziam: toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Sabe, caminhar por milagre significa escolher um lado. Ou caminhamos para a terra olhando para a terra, ou caminhamos para a terra olhando dos céus para a terra. Porque se você é da terra, você vai caminhar segundo a medida de um homem da terra. Mas se você nasceu de novo, você não é mais alguém da terra. Você é um homem dos céus, que caminha debaixo do poder dos céus. E milagres não são algo que vai acontecer pontualmente, não. Agora é a tua nova dinâmica de fé, é o teu novo estilo de vida. Você vai crer e vai se mover a partir do que crê, e vai acontecer. Não há quem possa te impedir, não há quem possa te resistir. Um homem posicionado debaixo de uma palavra de Deus se torna invencível. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai voar alto como águia e vai ver dos céus as realidades de Deus sobre a terra. Você não vai tratar o passado como presente, não. Você vai caminhar debaixo de uma palavra que te aguarda no teu futuro. Você vai crer, se Deus disse que vai acontecer, eu creio, já aconteceu. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos, eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Quantos aqui querem viver o novo de Deus em alguma área da sua vida? Você já parou para pensar que o que diferencia quem está vivendo o novo de quem não está vivendo o novo não é o fato da gente não querer viver o novo? Todo mundo quer. Então, se todo mundo quer, mas nem todo mundo vive, a gente tem que parar para pensar o que falta na minha jornada de fé para que o novo de Deus se manifeste. Eu lembro que eu vi no início da minha jornada que quando a gente caminha com Deus, até os pecados que a gente luta, eles são diferentes ao longo do tempo. No início da nossa jornada, talvez alguns aqui lutavam contra a pornografia. Você é santificado em Cristo, você é casado, alguém pode dizer glória a Deus por isso. E talvez essa etapa você já venceu. Qual que é o seu desafio agora? Pastor, o meu desafio agora é para não reter e não deixar de ser generoso, porque Deus me prosperou 100 vezes mais do que quando eu comecei a minha jornada. No início da jornada de fé de alguns, a questão da liberalidade talvez não era um problema, você nem tinha para dar, então reter não era um problema. Alguém está entendendo isso? Aquela época que a gente raspava o gelo na geladeira, alguém está aqui comigo? Eu já tive épocas, quando eu estudava fora para fazer faculdade, em que o gás acabava. Eu já vivi isso, eu não estou ilustrando não, isso é fato, it's true. O gás acabou e eu fiz miojo com água quente do chuveiro, irmão. Alguém já comeu cup noodles com água do chuveiro? Então, quando a colheita vem, eu lembro de onde Deus me tirou e tudo aquilo que eu já vivi. Você está comigo? Então, naquela época, se eu me convertesse, naquela época da faculdade, não seria um desafio para mim ser generoso ou não. Eu não tinha nada para dar. O desafio de não reter o que é de Deus é quando a prosperidade começa a se manifestar. Ser fiel à sua esposa não é um desafio enquanto você não é casado. Se manter firme ao teu propósito não é um desafio enquanto você não sabe o propósito que tem. O que eu estou compartilhando nessa noite, irmão, é que para a gente viver o novo, a gente precisa entender que em cada etapa da nossa jornada de fé, Deus está fazendo coisas novas. E até as nossas batalhas precisam ser novas também. Se você está 10 anos e o teu último testemunho de milagre está na tua última estação, você precisa reavaliar a sua jornada de fé. Se o teu último milagre financeiro foi há 8 anos atrás, se o último milagre de cura que você viu foi há 15 anos atrás, irmão, você precisa reavaliar a sua jornada de fé. Alguém está comigo? Diga amém. Então eu quero compartilhar 4 chaves, 4 princípios, 4 entendimentos, fundamentos, que quando eles estão bem estabelecidos em nós, a gente consegue romper e viver o novo. E se você quiser pode anotar, porque pode fazer sentido em alguma área da sua vida. Primeira chave que eu quero compartilhar é que o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Fala para quem está do seu lado, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Pastor, eu odeio quando pedem para eu falar com quem está do lado, eu sei, eu não gosto também. Mas se você fluir junto comigo fica mais fácil, eu vou pedir para você interagir menos com quem está do seu lado, ok?
Eu não estou dando uma aula, eu estou pregando aqui para uma igreja apaixonada por Jesus e pentecostal. No carisma a gente pode ministrar, e até no carisma é diferente, porque no meio da aula o Espírito de Deus ele invade a aula e no final ninguém é de ninguém, irmão, está todo mundo derramado em Deus. E aí você esquece títulos, esquece qualquer outra coisa, você só quer mais da presença dele. Mas voltando à nossa mensagem de hoje, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. André, é possível que o meu posicionamento seja diferente da minha fé? Claro que é possível. A base fundamental da fé que sustenta a igreja cristã está pautada num Deus de impossibilidades. Mas 90% da igreja cristã vive tentando construir bases de conforto para não depender de milagres e de impossibilidades. Então, se eu falo que creio no Deus do impossível, mas faço de tudo para não depender do impossível, irmão, o meu posicionamento não está expressando a minha fé. A gente crê que Jesus tem poder para curar. Quantos creem que Deus, ele através do sangue de Jesus, liberou poder de cura para nós? Quantos creem nisso? Quantos creem que Isaías 53 é uma verdade? Certamente Jesus levou sobre si as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, se a igreja cristã crê no fundamento da cura divina, por que ficamos tão desesperados quando a doença chega? Talvez alguns vão dizer, André, mas nem sempre Deus cura. A gente tem um exemplo claro agora. Essa semana a gente chorou junto com a família do Drummond, a perda dele. Mas no enterro dele, a esposa falou algo que explodiu a mente de muita gente. Ela falou, até a noite anterior ao sepultamento do Drummond, eu estava questionando para Deus, como eu vou pregar sobre cura divina a partir daqui, e como eu vou falar sobre o poder da oração a partir daqui, se milhares de pessoas se uniram para orar em favor do Drummond. E aí Deus falou com ela em sonhos. Deus disse, filha, o Drummond também é um justo, e a oração do justo pode muito nos seus efeitos. O Drummond não quis voltar. E aí ela falou, aquilo para mim foi libertador, porque alguém que pregou sobre o céu a vida inteira, quando teve um encontro, falou, é para aqui que eu sempre quis vir, é aqui que eu sempre quis estar. Então a gente tem que ter um entendimento que dentro da soberania de Deus existem caminhos que para a gente parecem confusos, mas para Deus fazem todo sentido. André, então agora ficou confuso para mim. Se tem momentos em que Deus não cura, mesmo eu crendo que Ele pode curar, como é que eu me posiciono? Irmão, o nosso posicionamento é simples. Se Deus disse que Ele pode curar, nós vamos crer até o final que Ele vai curar. E se Ele não curar, a gente crê que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Ele sabe o que faz. Eu não posso deixar de orar por cura, porque em algumas vezes Deus não cura. Eu não posso deixar de crer em prosperidade, porque em alguns momentos eu não estou vendo um romper financeiro. Eu não posso deixar de crer que Deus vai libertar, se tem algumas pessoas da minha família que ainda não foram libertas. Irmão, o nosso papel não é questionar se Ele vai fazer ou quando Ele vai fazer. O nosso papel é crer e não duvidar, e assim será feito. Então precisa entender, o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Senão nossa fé se torna teórica. Creio no Deus do impossível, mas me desespero quando eu dependo de uma impossibilidade. Creio no Deus de cura, mas me desespero quando uma doença entra na minha história. É fácil crer no poder de cura para outros, difícil é quando a doença está dentro da nossa casa. É nesse momento que eu não diria nem que a nossa fé é testada, é nesse momento que a nossa fé é revelada. Quando eu estava internado no hospital há 4 anos atrás, aquilo que Deus me fez enxergar, Deus já sabia a minha medida de fé. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando Deus permite que a gente vá para alguns desertos, Deus não precisa saber qual é a nossa medida de fé. Ele já sabe. Ele está permitindo que as crises revelem para a gente qual é a nossa medida de fé. 2021 não mudou a medida de fé de muita gente, 2020 também não. Mas revelou o quão fundamentado a gente estava ou o quão teórico a gente era. Tem muita gente que pregava sobre um Deus que traz uma paz que excede todo entendimento, mas quando a pandemia chegou se desesperou. E eu não estou aqui para julgar, irmão, só estou aqui para deixar claro uma coisa. Toda crise que Deus permite que eu entre é para que eu conheça mais de quem eu sou. Ele já me conhece. Perguntas que Deus faz para a criação, Ele não precisa da resposta, Ele já tem
É a criação que precisa. Então, todo momento que a gente vê Deus fazendo uma pergunta para a criação, é Deus promovendo um encontro de autoconhecimento. Irmão, você não pode liderar alguém se você não liderar a si mesmo. Você não pode libertar ninguém se você não foi liberto. Você não pode curar ninguém se você não foi curado. Você não pode apontar destino se você não conhece o seu. Você não pode ministrar sobre o propósito se você não sabe o propósito pelo qual foi gerado. Então, toda a estação de crise que Deus permite que eu entre, é para que eu tenha um encontro de autoconhecimento. Adão peca. E até aquele momento, todas as vezes que ele ouvia os passos de Deus, ele corria para ter um encontro. Mas naquele dia, ele fez diferente, ele se escondeu, ele teve vergonha. E a pergunta de Deus, irmão, pega isso. A pergunta de Deus não foi: Adão, o que você fez? Se fosse eu com a Cecília, certamente eu ia falar: Cecília, o que você fez? A pergunta de Deus foi: Adão, aonde você está? Porque a posição de Adão já revelava o coração dele. Quando ele pergunta: onde é que você está? Adão olha para ele e eu imagino Adão falando: eu estou escondido. Quando Adão percebe que os passos de Deus não geram mais nele agora segurança e vontade de estar perto, mas geram agora medo e vontade de estar longe, Adão percebe o quão distante de Deus ele estava. Irmão, Deus sabia onde Adão estava, mas aquela pergunta fez Adão saber aonde ele estava. Alguém está comigo? Faz sentido para alguém aqui? A gente tem inúmeros exemplos, eu não vou me aprofundar porque ainda tem mais 3 chaves para compartilhar. Mas a história de Abraão é um exemplo claro. Deus fala para Abraão: olha, prepara tudo e leva o teu filho para me oferecer como sacrifício. Ele prepara tudo para o holocausto, ele leva o filho e no caminho o filho pergunta: pai, onde é que está o cordeiro? E a resposta de Abraão é: filho, o Senhor proverá para si. Irmão, quando chega na hora de sacrificar, Deus fala: Abraão, não precisa. Não precisa, está tudo certo. Por que Deus não precisava daquele sacrifício? Porque em momento nenhum Deus queria Isaac. O tempo inteiro Deus queria Abraão. Então, quando Abraão revela e entende que Deus é para ele mais poderoso do que o seu filho tão desejado, Deus fala: Abraão, você já entendeu onde está o teu coração, pode seguir com o teu filho. Quando eu estou pronto para entregar, eu estou pronto para receber. Então, primeira chave para a gente viver o novo, irmão, isso é tão poderoso. Se toda a igreja estivesse vivendo o novo de Deus, a gente estaria governando as nações e não pedindo favor. A gente pede favor em meio às universidades. A gente acha incrível poder ter voz. Irmão, se fizerem uma conferência cristã em Harvard, vai virar notícia em toda a igreja cristã no mundo. Uau, que loucura! Abriram uma porta para a igreja poder pregar lá durante 2 dias numa conferência em Harvard. Que demais! Harvard foi fundada por um pastor protestante. Quando a igreja pede papel de governo, acha que é a favor, aquilo que na verdade antes era seu direito, era sua herança. Então por que nós não estamos governando? Por que os maiores hospitais que a gente vê na América, rede metodista, batista, alguns judeus, por que os maiores cientistas de séculos atrás eram cristãos e por que hoje a igreja perdeu o papel de governo? Porque nós perdemos a fome pelo novo. Perdemos a fome pelo novo. A gente reage, a gente se tornou reativo, mas o que Deus tem para nós não é uma igreja reativa, é uma igreja proativa. O papel da igreja é ser voz profética e gerar o novo, apontar o novo, liderar no novo. Alguém está comigo, pelo amor de Deus, diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!